desse vem às nossas vidas, nós podemos estar alegres. Quem vai ver isso depois no canal de distribuição, nós passamos um vídeo aí de 6 minutos, 7 minutos, em que um judeu, um importante homem de negócios americano, mas de origem judia, dá o testemunho de conversão dele. E é o que o Senhor colocou no meu coração para hoje estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus, né? O povo de Deus, o povo escolhido de Deus, né? Eu já falei para vocês algumas vezes e vou repetir que eu não sei por que eles foram escolhidos. A Bíblia não diz. E quem se atreve a dar uma linha a mais disso daí, pode ser que esteja derrapando, né, dentro da palavra de Deus. Mas foi o povo escolhido. Desde o princípio da Bíblia e até o final da Bíblia. Para vocês terem uma ideia, talvez todos não saibam, mas eles não leem o Novo Testamento lá, os judeus tradicionais. Eles não têm o Novo Testamento. Eles creem em Jesus como mais um profeta, mas não como o Messias declarado na palavra de Deus. E ele fala uma coisa muito importante, ele fala: o Novo Testamento é a história do povo judeu. E é a concretização da palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio. Abra a sua Bíblia. Vamos estar falando alguns capítulos, talvez hoje seja um dos dias, mais 1 ou 2 dias depois. Vamos falar, compreender esse povo de Deus e por causa dessa escolha, ela termina nas nossas vidas. É incrível que isso é transferido para nós, mas nós precisamos saber o porquê chega a escolha desse povo, né? Em Deuteronômio capítulo 7, o verso 6, diz assim: porque tu és um povo santo ao Senhor, o teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que ele fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Amém? Você viu isso aí na sua Bíblia? Tem no boletim também. Foi no devocional dessa semana, porque o Senhor estava me incomodando com essa palavra. Então, nós fomos eleitos sobre todos os povos da terra. Por que nós? Porque hoje nós somos o povo de Deus. O povo judaico que foi escolhido no princípio, como ele fala, havia resistência contra os estudiosos. Como homem, como Jesus podia confrontar um professor, um estudioso da Bíblia, um diácono, um pastor. Como homem, como Jesus, com a sua limitação, poderia ser mais do que a lei. Como a graça poderia ser mais que a lei, não é? Mas a palavra de Deus é para confundir os sábios. E um sábio como esse homem, que tem um currículo, né, de dar inveja a qualquer um, currículo humano, né, currículo acadêmico, né? Então, alguns versos que nós vamos estar lendo aqui hoje, nós compreendermos melhor essa escolha, o porquê dessa escolha do povo de Deus, né? Ele escolheu a seu bel prazer, né? Porque Deus é o Criador do céu e da terra. Então, Deus tem o poder para fazer a escolha, né? Por isso que ele fala, né, porque tu és um povo santo. A Bíblia fala: sede santo porque eu sou santo. Então Deus transfere essa santidade para as nossas vidas também. Você voltando 2 livros, se você não fechou sua Bíblia, você está em Levítico, né, que é o 3º livro da Bíblia. Faz parte desses 5 primeiros livros, né, eles chamam Pentateuco, é onde eles estudam, e onde tem as ordens, onde tem os costumes, onde tem tudo aquilo que Deus preparou para o seu povo, né? Infelizmente, por razões que nós compreendemos quando nos debruçamos nos textos próprios, né? A desobediência foi que culminou com isso. Então, às vezes, eu tenho um pastor amigo meu que falava assim: graças a Deus o judeu foi teimoso, né? Porque o evangelho foi para os gentios. Por eles negarem Jesus Cristo como o Messias, eles reconhecem como Senhor e Salvador. Os árabes e muçulmanos também reconhecem, porque eu já estive em países árabes e já vi palestras sobre
Jesus Cristo. E eles têm um respeito muito grande como um profeta, como alguém de importância. Mas daí a ser o Messias, o Salvador do mundo, o que nos trouxe aqui, né, o sangue, né, a palavra fala, né, sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por quê? Vocês lembram que no passado eles matavam os animais para serem perdoados. Mas o plano do Senhor era que a morte da cruz, aquele sangue que nós renovamos a aliança no cálice no sábado passado, fizesse com que todos os nossos pecados fossem perdoados. Infelizmente, ainda pecamos. Infelizmente, o pecado ronda a nossa vida. E se nós não temos a comunhão com Deus, o pecado se aproxima com mais violência e até nos domina. Em Levítico, no capítulo 20, vai retratar mais uma vez o que foi falado no verso anterior ali de Deuteronômio, porque aí é a história, para nós compreendermos essa história que nos traz até o dia de hoje, a história da escolha do povo de Deus. No capítulo 20, o verso 24 de Levítico diz: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, eu vou-la darei para possuirdes terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Eles não tinham terra. E a terra que eles iam possuir não era uma terra qualquer. Era a terra que manava leite e mel. O verso 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Então nós somos separados. Eu e você, nós somos separados dos povos. E aqui não estamos separados de portugueses, de brasileiros ou de outra, de ingleses, né? Nós temos ali a Kate, não sei se tem mais outro estrangeiro aqui, Paul, inglês. Nós não somos separados como nação. Nós somos separados pelo pecado. Como ele fala, há uma barreira. Deus, ele fez aquele desenho, aquela pessoa de duas torres, né? Duas rochas e um espaço vazio. O espaço vazio é o pecado. Ali no Evangelho de João, não me lembro agora o capítulo, tem Lázaro e o mendigo, uma ilustração do que é a separação daqueles que estão com Deus e daqueles que não estão com Deus. Quem está no lugar errado era o que tinha condições de estar no lugar certo. Porque as coisas de Deus acontecem dessa maneira. Então Deus dá a escolha. E deu a escolha no princípio, lá atrás. Volta mais um pouquinho para o Gênesis, no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. É o começo dessa escolha, por assim dizer. É um texto muito conhecido também, quando Deus chama Abrão, ainda Abrão, ele chama Abrão, e diz a palavra de Deus, os primeiros 3 versículos: ora, disse Deus a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Ele dá a ordem, sai do conforto, sai da segurança, sai daquilo tudo que você tem e vai para uma terra. Que terra, pastor? Ele não fala terra, ele vai mostrar a terra ainda, sai andando, que eu vou te mostrar. E ainda diz assim, tu crê em mim? Sê tu uma bênção. E vai o verso 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós bendizemos, nós bendiremos todas as famílias da terra. Basta querer. Eu e você temos que querer ser essa bênção. Deus deu o comando, sê tu uma bênção. Nós temos que tomar posse e ser parte dessa bênção. E todas as famílias da terra. Amém? Abrão e Sara, Abrão e Sarai, é uma história muito conhecida. É uma história de obediência, porque Abrão sai, diz a palavra de Deus, não vamos entrar nesses detalhes, porque nós temos que
nos avizinhar, né, do contexto todo da palavra. Ele sai, ele obedece, ele sai. Ele obedece e a obediência é a justiça de Deus. A fé é a justiça de Deus. E ele vai. E há uma promessa dele. Ele não é um jovem. Ele já tem uma boa idade, uma boa caminhada. Mas ele vai e ele tem uma promessa de Deus como um prêmio para a sua vida. De ter um filho, de ter um herdeiro. E ele até duvida em determinados momentos da sua caminhada, porque fala que até um outro, um estrangeiro, ele é o meu herdeiro, ele vai ser o meu herdeiro, porque é o único que tem na minha casa. Um Damasceno, né, de Damasco, da Síria, hoje tão conhecida pela miséria que enfrenta, pelos problemas políticos. Mas ele obedece e vai. Só que como eu e você, as fragilidades vieram. A promessa demorou de ser cumprida e eles foram ficando velhos. E nós, minha irmã querida Tina, deixa eu ver mais aí, Dona Rosa, nós que vamos envelhecendo, nós vamos perdendo tudo um pouquinho, né? Nós temos a consciência disso e ele tinha consciência disso também. E por causa disso, tomaram uma decisão pessoal, uma decisão humana, uma decisão de carne. Ela tinha uma escrava, ela tinha uma, lá no Brasil se chama doméstica, uma empregada doméstica, né? Ela tinha uma pessoa que ajudava nos dia a dia. E ela, por conta própria, porque o tempo ia passando e a promessa não se cumpria, e com a anuência do marido, ele tem um filho com essa escrava. É interessante que é uma egípcia. A escrava deles era uma egípcia. E o povo de Deus foi ser escravo aonde? No Egito. As coisas de Deus têm começo, meio e fim. É interessante essa passagem. E nasce o Ismael, 14 anos antes do filho da promessa. Mas Ismael é filho de Abrão. Só que ele não é o herdeiro, porque pela desobediência, o Senhor fala, e naquele tempo, primeiro o primogênito tinha os direitos. Inclusive, nas sucessões que viria depois, quando Israel se torna um país com reis, como todos os outros povos tinham e como o povo de Deus pediu. Deus era pouco para eles. Eles serem reinados por Deus era muito pouco. Então, eles pedem um rei, eles pedem um homem, como qualquer um outro país tinha e tem. Só que vem Isaac, que é o filho da promessa. Naquilo que nós, eu e você, talvez se não fosse pela fé que nós temos, nós não acreditaríamos, né? Pelas condições em que se dá esse nascimento. E nasce Isaac, que é o filho da promessa. E há algo interessante nesse contexto, porque aí começa a haver uma divisão. A palavra de Deus fala isso, não é tema dessa mensagem de hoje, mas há uma divisão e fala especificamente que Ismael, os descendentes dele, seriam como jumento selvagem, ou seja, algo que não se pode domar ou dominar. E eles seriam um contra todos e todos contra um. E eles estariam fronteiriços uns aos outros. E Deus, quando Ele cumpre a promessa, Ele apenas mostra que realmente Ele é o poderoso para fazer cumprir a promessa. E não há nada que impeça o Senhor concretizar a promessa dEle nas nossas vidas e nas vidas dos nossos. Às vezes reclamamos porque está tardando aquela promessa ser concretizada na nossa vida. Mas o Senhor não derramou ainda, porque não é hora. Nós não estamos prontos e às vezes, nem tão jovem que somos, nós ainda não estamos prontos para receber aquela promessa. O tempo é o de Deus. Dois aspectos interessantes, porque se torna um povo odiado. O povo de Deus é um povo escolhido. O povo de Deus é um povo eleito por Ele, mas foi e é um povo odiado. Jesus fala isso nos evangelhos, né? Sereis odiados por minha causa. Olha, Ele deu a sua vida por cada um de nós aqui nesta tarde. A gente pode até não acreditar, um ou outro aqui de vocês pode até nem acreditar nisso, e eu respeito. Mas ser odiado
por causa de alguém que dá a vida em nosso favor. Essa é a irracionalidade humana. Essa é a parte do pecado que não se afasta de nós. Então ali tem um livro na Bíblia, chama Esther. É um livro até interessante, é uma poesia muito especial, está entre os livros poéticos dos judeus, mas ele tem algo muito especial. Se você já leu esse livro todo, você não vai encontrar mencionado Deus. Incrível, né? Não fala de Deus. Fala do povo de Deus, mas sem mencionar Deus, em 2 ou 3 situações. Mas ali em Esther, nesse livro, um dos assistentes do rei, ele manda matar todos os judeus por causa de um judeu. Tinha um judeu ali, que é um dos principais da história, chamado Mordecai, que ele não obedece a esse, se eu não me engano, chama Ramã. Ele não obedece às ordens desse auxiliar do rei. E por causa disso, ele manda matar todos os judeus dispersos em não sei quantas províncias, mais de 120 províncias que tinha aquela nação. Ele manda matar todos. É o povo odiado. É o povo odiado por causa do Messias. E outra coisa interessante, já bem mais moderna, não em idade, né, para nós poucos, né, lembramos disso, né, mas é histórico e todos nós sabemos, porque todos, ou quase todos, estudamos aqui, é o nazismo. Quem nunca ouviu falar do nazismo? Quem nunca ouviu falar da perseguição aos judeus? Por quê? Por quê? Não foram 100, 10, 100, 1000, foram milhões. Quantos? 5, 6 milhões, alguma coisa assim? É isso? 5 ou 6 milhões, mais ou menos? Foram mortos, simplesmente porque faziam parte do povo escolhido por Deus. Essas duas histórias são reflexo do Velho Testamento e o reflexo do Novo Testamento. A perseguição ao povo escolhido. Robert Morey, se eu estiver errado aqui no soletrar, também vocês não estão vendo a letra, né? Robert Morey, ele fala num livro muito conhecido, eu tive que dar umas pesquisadas, hoje eu vou ler mais um pouco aqui, são teólogos, eu não sou teólogo, mas ele fala num livro chamado A Invasão Islâmica, deve ser muito importante esse livro, que diz assim, que a prestigiosa enciclopédia do Islã traça a genealogia dos árabes a origens não abraâmicas, ou seja, como genealogia para se separar do povo escolhido por Deus. Essa enciclopédia do Islã não dá genealogia do povo árabe a Abraão. E a Bíblia fala de Ismael, filho de Abraão. Amém? Essa é uma das citações que eu vi. E David Hunt, esse morreu recentemente, eu lembro, do 2013 ou 2014, esse também era um estudioso do mundo árabe, é um homem muito importante, ele tem mais de 20 livros, não sei, 4, 5 milhões de exemplares vendidos, e tratava muito sobre isso daí. Ele fala assim, que no Corão, todo mundo sabe que é Corão, Corão é o livro deles, dos árabes. No Corão, não menciona Jerusalém ou parte do território de Israel. Veja bem as contradições dos homens, porque uma coisa é ser Deus, Criador do céu e da terra. Uma coisa é ser Jesus, da Trindade, Deus aqui na terra como homem. E outra coisa é ser só homem, líder de uma igreja, pastor de uma igreja, papa, bispo, quem quer que seja. Mas eles não falavam de Israel. Só que, para reivindicarem essa Jerusalém que eles não mencionam, ou o território de Israel, que eles não mencionam no livro deles, na Bíblia deles, eles falam que Ismael é descendente, para terem direito. E não sei se vocês, algum de vocês já teve a oportunidade de ir em Jerusalém, Deus já me proporcionou isso. É uma miscelânea ali, é uma loucura. Quem viu essa semana um candidato a presidente do Brasil foi esfaqueado durante uma caminhada, é aquilo dali, Jerusalém, as pessoas aglomerando, né, sem ser candidato, sem
andando assim na rua, é impossível você deter quem quiser fazer o mal. É impossível. Em condições normais é impossível. Acontece em qualquer país da Europa e da América, um louco qualquer, com um carro, com uma arma, com o que for, provoca o estrago possível. É impossível. Agora, mais numa situação de labirinto, como é aquilo dali. E isso existe porque esse povo que foi escolhido por Deus desobedecia a Deus. A história todos nós sabemos, né? Aquela viagem de alguns poucos meses se tornou 40 anos como um castigo dado aos desobedientes. Nenhum deles que saiu adulto, só 2, para falar a verdade, nenhum daqueles adultos que saíram ali do Egito, deixaram a escravidão, entraram nessa terra prometida que Deus deu aos seus escolhidos. Por desobediência, perder isso. Perderam, inclusive, parte da genealogia que eles tinham, por desobediência. E a história toda do Velho Testamento, em várias circunstâncias proféticas, né, dos seus 15 ou 16 profetas, especificamente falando, eles falam da desobediência. Fala da ordem de Deus. Alguns foram mortos, porque falavam a palavra de Deus. Profetas dele, da mesma nação, do mesmo povo, foram mortos, porque falavam das coisas de Deus. O povo escolhido por Deus, matando os seus libertos desse cativeiro. Aqui nós vamos para 5 elementos que esse estudioso, né, esse Dave Hunt, 5 elementos que ele diz que mostram claramente nas Escrituras essa escolha. O porquê delas. E eu vou ter que ler, porque isso aqui não está na Bíblia, né? Mas é uma coisa de informação, né? Que nós temos que também ter conhecimento, porque compreendemos com o que é dito aqui, o que está na palavra de Deus. Primeiro desses elementos, a promessa de que o Messias viria ao mundo por Israel. Isso está desde o princípio. Muitos dos profetas não falaram, porque não era difundido naquela época. Pelo menos é o que diz a palavra de Deus. Mas que viria por Israel, isso é sabido por todos. Quando alguns falam já depois que veio ali de Nazaré, até faziam coisas jocosas, e de Nazaré pode sair alguém importante, alguém relevante, como se a cidade determinasse a condição da pessoa. Então, essa promessa é bíblica. Ele relata isso no seu livro, nos seus textos, né, nos seus, artigos, né, que ele escrevia. Mas isso é visível e está relatado na palavra de Deus. A segunda evidência, a promessa de um certo território que foi dado a Israel como possessão para sempre. Isso está na palavra de Deus. Esse território foi dado. Muitas vezes eu, quando estava no princípio da minha caminhada com Deus, eu não entendia. Porque com tanta terra, porque Deus deu aquele pedaço onde tinha gente, porque Deus deu ao povo de Israel. Depois vem a revelação, porque as coisas de Deus são por revelação. Nós procuramos compartilhar, nós procuramos ensinar nas células, aqui nos cultos, mas as coisas de Deus para a sua vida vêm por revelação. Só que você vai ter essa revelação se você buscar a presença de Deus, se você tiver a comunhão com Deus, se você orar todo dia, se você ler a Bíblia todo dia, se você tiver comunhão todo dia. Não deixa a brasa apagar, porque depois dá muito trabalho acender o fogo novamente. Então, essa segunda elemento característico, né, foi dada essa terra em possessão para sempre. E isso fez com que se levantasse tudo. É interessante, nessa história foi um brasileiro que deu o voto na ONU, né, o voto Minerva na criação do Estado de Israel, agora já uns 60, 70 anos atrás, não me lembro bem. Que ele não era nem reconhecido como Estado. E alguns países árabes não reconhecem até hoje, não reconhecem a Jerusalém como a capital de Israel. Recentemente, vocês devem acompanhar, as internautas que vocês são, irmãos e irmãs, plugados nos links, né, das redes sociais, que os Estados Unidos transferiu a embaixada americana, né, para Jerusalém. Era em Tel Aviv. Tel Aviv é a capital administrativa de Israel. Fica a uns 80 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Então, ele transferiu. E o barulho que foi. Por quê?
Porque o povo americano, apesar de ter se afastado muito de Deus, ele é a essência do povo de Deus. Na América, é a maior democracia do mundo por causa disso, porque eles foram evangelizados. Quando eles foram criados, eles foram dados suporte através de cristãos. Então fizeram aquele barulho todo. Estados Unidos paga muito caro para ser um aliado fiel de Israel, né? Então, a possessão é para sempre. Essa semana eu vi Paraguai também mudou a embaixada para lá, mas ninguém falou nada. Quem é o Paraguai? No Brasil, a gente só conhece o Paraguai pelos contrabandos da fronteira, né? Não é isso, Kézia? Já foi lá na Pedro Juan Cavalheiro? Você vai ali, essa loja bonita, aquele aparelho bonito, a máquina fotográfica e tal, você compra, vem na embalagem e tal. Se você não abrir, meu irmão, você corre o risco de chegar no hotel e não ter nada dentro da caixa. Tem sim um pedaço de pedra, né, para dar o peso. É trambique puro. Não estou desrespeitando o país Paraguai, hein? Entendo o que eu estou falando. Então, pesos e medidas diferentes. Aqueles que são em Deus são odiados, como os americanos. Aqueles que não são tão odiados, mesmo tomando as mesmas decisões. A terceira evidência, a lei mosaica e seus pactos de promessas que definiram um relacionamento especial entre Deus e Israel. Isso está relatado nesses primeiros 5 livros aqui. Tá? Esses livros aqui, chamado, como repito, Pentateuco, né, porque são de 5 penta. Esses 5 livros traz a história toda, do começo, meio e fim, de como se organiza o povo de Israel. Como é que ele começa? Desde o começo, né, de Abraão, né, até o final, quando entra a família toda de Jacó, entra no Egito. Jacó aí já era Israel, não era mais Jacó, porque a promessa vai para Abraão. De Abraão passa para o filho. Quem era o filho de Abraão? Quem? Não, da sucessão, Isaac. Ismael foi filho também, você não está errado, irmão. Mas fala da sucessão. Nós vamos amanhã, no próximo sábado, ou quando Deus permitir, nós vamos concluir com essa passagem aí, para você compreender melhor ainda isso daí. Então, foi dado para ele. E depois dele foi dado para... Jacó. Você falou só já? Eu digo, pode ser já. Jacó. Então, houve uma distribuição, houve uma continuidade da promessa de Deus. E se você pegar desde o começo, ali no primeiro capítulo de Mateus, não precisa abrir agora, tem uma genealogia. E ela vai até onde? Jesus Cristo. Começa lá. Ele troca até o nome de Jacó, para dar o nome da nação que ia ser, que é Israel, que é conhecido hoje como Israel. Foi uma mudança de Deus, porque a palavra era para o povo judeu. A quarta, a manifestação visível da presença de Deus entre eles. O que é que vocês entendem por isso? Manifestação visível. Os milagres. Quantos milagres vocês lembram de cabeça? Não precisa nem saber em que livro está. Quantos milagres nós lembramos de cabeça que aconteceram só naquela viagem de 40 anos que eles tiveram no deserto? O primeiro, o mais importante, qual foi? Não, milagre. É milagre, abrir o mar vermelho. Tem até um louvor muito bacana, né? Se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Né? Ele fala assim, um louvor. Quem é de praia aqui? Eu sou. Eu não consigo ver um mar aberto. Impossível. Mas a fé que eu tenho na palavra de Deus me faz crer que ele abriu o mar vermelho. E tem as evidências científicas também para aqueles que não têm fé, e que nós temos que respeitar essa falta de credo das pessoas e amá-las como elas são. Então, essa manifestação visível da presença dele, ele aparecia para Moisés. Você lembra que às vezes Moisés descia do monte e as pessoas corriam. Se eu chegar aqui um dia na igreja como líder de vocês, e vocês correrem aqui, vou ficar muito preocupado. Vou ter que procurar outra igreja. Digo, se as minhas ovelhas estão fugindo do pastor, imagina as que estão na rua, né? Vão jogar pedra. Então eles ficavam tão assustados com a presença de Moisés, porque ele refletia o brilho, a luz, o poder de Deus. Isso é a manifestação visível. As tábuas, né?
E todos os outros milagres que ele fez, a água sair das pedras, a própria travessia do Jordão já para tomar posse de Canaã, da terra prometida, é uma manifestação visível de que foi a escolha do povo de Deus. E finalmente, o quinto elemento fala o reinado prometido do Messias, no trono de Davi, em Jerusalém, sobre o seu povo escolhido e sobre o mundo inteiro. A história de Davi é bela, eu já ouvi de vocês, alguns de vocês, que talvez seja o personagem bíblico mais importante ou interessante, que você tenha mais afinidade. E realmente ele é um personagem bíblico especial. Mas quem lembra dessa parte especial dele? Porque pecador ele foi. Fez coisas terríveis e coisas duras, difíceis de um servo de Deus fazer. Mas Deus fala na palavra que ele era um servo segundo o seu coração. Onde está o teu coração, meu irmão, minha irmã? O que é preciso fazer por ele? O que é que vocês querem que eu chegue para o Senhor e fale? Senhor, o irmão, a irmã está precisando disso. Claro que não. Ele quer o seu coração. E quer que você peça a Ele pelo seu coração. Não deixe apagar a brasa. Porque parte dessas evidências, que foi dada primeiramente ao judeu, a hoje o povo de Israel, elas foram para nós também. Já havia uma projeção. Nós vamos compreender depois. Talvez não hoje, mas já havia uma projeção dessa escolha de uma nação se tornar universal. Muita gente fala, qual é a sua pátria? Minha pátria é a do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja dele, e muitos acreditam, e eu sou um deles, que não vai demorar. Quando o Senhor vier buscar a igreja dele, Ele não vai olhar por nossos passaportes. Ele vai olhar para o nosso coração. Ele vai olhar para o nosso coração. Porque é promessa de Deus. E a promessa de Deus não falha. Vocês creem, meu irmão, minha irmã, que vocês foram escolhidos por Deus? Você crê, meu querido, minha querida, não importa o teu credo. Quero declarar o amor de Jesus na tua vida. Você crê que você pode ser escolhido por Deus? Não baixemos a guarda. Sábado passado foi tremendo. Ressuscitamos aí, na sua ausência, Rui, louvores da harpa, louvores de cantário, né? Cantário, né? Da Igreja Batista. Cantário não, tem um nome, está me fugindo agora. Hein? Inário, cantário. Nós ressuscitamos, entre aspas, e foi uma bênção. Algumas pessoas foram às lágrimas. Eu, uma delas, né? Também, tão fácil, né? Às vezes brincam comigo, hein, que eu emagreço chorando, porque é líquido que sai. Não. Esse é um líquido diferente, meu irmão, minha irmã. Mas nós temos que buscar as nossas raízes no povo de Israel. Jamais viver como judeus, que nós nunca conseguiríamos. Poderíamos até perder um pouco do nosso prumo por questões culturais, como aquele senhor, aquele cidadão falou em relação à sua família, à sua própria família. E é isso que acontece em Israel nos dias de hoje. E muitos teólogos acham que Jesus só vai voltar quando Israel se converter. Incrível. O povo escolhido de Deus não está convertido. Notadamente, não são mais tantos como foram no passado. Mas ainda é inegável que faltam muitos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o lema que está aí no seu boletim, que é o versículo 6 do capítulo 7 de Deuteronômio, possa entrar no seu coração. Nós vamos ver um texto conhecido, não hoje naturalmente, para dar sequência a essa palavra de Deus. Como a eleição, lá atrás, com Abraão,
chegou hoje às nossas vidas aqui em Dira. Amém? Olha para quem está do teu lado e diz assim: você é uma oliveira de Deus.